Vamos então iniciar aqui o nosso jogo de bowling. E como é um jogo muito simples que nós pretendemos criar, vamos aproveitar para fazer o processo todo desde o início. Portanto, vamos fazer o download do Unity Hub, de uma versão do Unity, vamos criar o projeto e vamos percorrer todos os passos para criarmos então o nosso primeiro jogo. Será como se estivéssemos a começar do zero, nunca tivéssemos usado o Unity. Então vamos começar pelo primeiro passo, que é pesquisar Unity Hub. Portanto, o Unity hoje em dia utiliza um programa onde faz a gestão dos projetos e o Unity Hub é precisamente esse programa. Faz a gestão dos projetos, faz a gestão das instalações, das diferentes versões do Unity, etc., atualizações e por aí fora. Portanto, nós para instalarmos o Unity devemos começar por instalar o Unity Hub. Portanto, clicamos aqui no link, eu pesquisei com o DuckDuckGo e depois temos aqui Get Started with Unity e depois aqui o download, e isto, como podem ver, vai fazer o download do Unity Hub, que são 200 megas. Portanto, devemos fazer o download deste ficheiro, depois fazer a instalação e de seguida fazer executá-lo e criar uma conta do utilizador. Se vos aparecer a opção para instalar diferentes versões do Unity, devem procurar sempre a versão pessoal. Portanto, a versão pessoal é a versão gratuita e que nos permite utilizar o Unity sem pagar nada. Já agora aproveito para mostrar outro site que também vai ser útil, que é o Unity Store. Portanto, o Unity Store é onde nós encontramos assets que podemos importar para os nossos projetos do Unity e utilizar quantas vezes nós entendermos. Portanto, existem aqui muitos assets que são pagos, outros assets que são gratuitos. Vocês que depois de terem a conta criada devem fazer o login e sempre que vocês fazem, adicionam um asset, ou sempre que adquirirem um asset, ele fica associado à vossa conta. E depois eu vou-vos mostrar dentro do Unity como é que vocês conseguem encontrar esses assets que vocês vão adicionando. Portanto, nós quisermos, por exemplo, para o nosso projeto pesquisar por qualquer coisa relativa a bowling, nós podemos, portanto, eu pesquisei por bowling e depois temos aqui uns diferentes assets. Como vocês podem ver, aparecem assets que são pagos. Vocês têm aqui um filtro e podem escolher só os assets gratuitos. Pronto, por acaso eu acho que não temos muita sorte, porque não há cá assets gratuitos para o bowling, mas como podem ver, há cá muitos outros assets que nós podemos utilizar noutros projetos. E também para o jogo do bowling nós não precisamos de assets muito complicados, portanto nós vamos usar os objetos primitivos do próprio Unity. Pronto, então depois de nós instalarmos o Unity Hub e de criarmos a nossa continha, vocês deve-vos aparecer aqui no canto superior esquerdo a conta que vocês criaram. O primeiro passo será então instalar o editor do Unity. Portanto, vamos aqui onde diz Installs e vamos aqui onde diz Instalar Editor. E a versão que vocês devem instalar será a última versão estável. Portanto, não nos interessam versões alfa nem beta. Aqui nas versões oficiais, a última versão que vos aparecer aqui, que deve ser a versão 6. Portanto, normalmente o Unity tem um número maior que é a versão e depois tem números mais pequenininhos em que vão crescendo conforme vai havendo atualizações. Normalmente estas atualizações menores não implicam ter que refazer ou reinstalar os nossos projetos. Portanto, se tiverem a versão 6.0. qualquer coisa, hoje está aqui a versão 36F1, é só clicar em instalar. No meu caso já tenho instalado, mas já agora só para vos mostrar aqui, eu vou experimentar aqui com esta. Portanto, quando vocês forem instalar, o Unity deixa-vos selecionar muitas coisas para instalar, não precisam de instalar nada, isto é tudo se nós quisermos instalado mais tarde, incluindo a documentação. O Unity tem muita documentação online, portanto hoje em dia não é necessário instalar nada de documentação. A única coisa que eventualmente poderão ter que instalar é o editor de código, que no meu caso, aqui estava referido o Visual Studio Community 2022, que eu já tenho instalado e por isso não é necessário instalar. Se não tiverem instalado, podem instalar este editor de código ou então, se preferirem, podem utilizar outros, como o VS Code ou o Rider. Eu vou utilizar o Visual Studio. Pronto, quando terminarem o vosso processo de instalação,
vão criar um vosso primeiro projeto. Portanto, vão clicar aqui em New Project. Se tiverem várias versões do Unity, aqui em cima ele deixa-vos escolher a diferente versão do Unity que vocês queiram utilizar. Portanto, nós vamos utilizar a última, que é o 6. E depois aqui temos diferentes versões do Unity, ou melhor, de projetos do Unity, em que nós podemos selecionar. Portanto, temos que queremos fazer em 2D, se queremos fazer em 3D e por aí fora. Nós vamos utilizar a render pipeline universal, portanto pode ser esta que diz universal 3D, porque vamos fazer um jogo em 3D. E depois aqui do lado direito temos para indicar o nome do nosso projeto, portanto vai ser Bowling. A pasta onde vocês querem que ele apareça, neste caso eu vou utilizar o Drive E. Aqui deve aparecer, se vocês já tiverem definido a vossa conta e uma organização, se não aparecer nada também não é problema. Nós não precisamos conectar à cloud do Unity. Se vocês quiserem utilizar o Version Control, que é uma versão do Git para projetos do Unity, podem ativar aqui, mas eu também não vou ativar. Pronto, posto isto, clicamos em Create Project e vamos esperar que o Unity consiga criar então aqui o nosso projeto sem grandes problemas. Eu vou só passar para aqui a janela porque ela apareceu no outro ecrã e vou interromper se calhar aqui o vídeo até o projeto estar criado. Pronto, já está criado então o nosso projeto. Eu depois já vou mostrar também como é que é a organização do projeto, mas para já vamos então falar aqui um bocadinho da interface. Se não gostarem deste tema que o Unity tem aqui, vocês podem ir aqui ao menu Edit, depois cá em baixo onde diz Preference, vai desaparecer outra janela e aqui vocês podem ir a Colors. Aqui permite-vos basicamente configurar as cores todas que vocês quiserem em termos do funcionamento do Unity, de determinadas características que eles vão-vos aparecendo. Há aqui uma que é este Play Mode Tint, que é muito importante e eu já vos vou também mostrar porquê. E aqui no geral está aqui o tema do editor. Se quiserem, se gostarem mais do Dark, se for mais suave para os vossos olhos, podem escolher o Dark ou então o Light, como preferirem. Pronto, depois podem também editar, escolher o tipo de letra e por aí fora. Uma opção também que está aqui, que é muito importante, é esta External Tools. Portanto, e aqui em External Tools deve dizer então Visual Studio. Se não disser Visual Studio, deve dizer um outro editor que vocês tenham instalados no vosso computador. Por exemplo, eu tenho aqui o Rider e tenho o Visual Studio Code também, e nós podemos mudar para qualquer editor que nós pretendemos utilizar. Há um aspecto importante que é quando nós estamos a fazer código, o Unity, o editor que nós estamos a usar, melhor dizendo, vai-nos ajudar a escrever o código. Portanto, vai-nos dar sugestões, fazer autocomplete e por aí fora. Por vezes, o autocomplete não está a funcionar. E assim é muito fácil nós cometermos erros. Então, se isso estiver a acontecer, vocês devem fechar, por exemplo, se tiverem só o Visual Studio, fecham o Visual Studio e depois confirmam que está aqui selecionado o Visual Studio e clicam aqui onde diz Regenerate Project Files. Porque por vezes o próprio editor não abriu o projeto completo, abriu só o ficheiro onde vocês estão a escrever o código e depois não consegue fazer o autocomplete. Portanto, esta é uma dica que é sempre útil quando nós estamos a fazer o código. Vamos então abordar aqui o ambiente do Unity. Portanto, o Unity tem muitas janelazinhas. Aqui em cima, no canto superior direito, vocês têm o layout. Podem escolher o layout que vocês quiserem. Aqui, 2x3, 4 split, o default. Este deve ser o que apareceu para vocês. E se vocês quiserem personalizar o vosso layout, depois até podem gravar o vosso layout como vocês quiserem. Por exemplo, eu tenho aqui alguns que eu fui gravando ao longo do tempo, conforme fui personalizando as janelas que eu precisava mais e a posição onde eu as preferia. Portanto, o vosso deve estar assim, em default, se é a primeira vez que estão a usar. A maneira como nós podemos trabalhar com estas janelazinhas, então, é através destas tabzinhas que vocês veem aqui em cima. Portanto, por exemplo, eu aqui tenho a tab da cena, do game e da Asset Store. Se eu não precisar de alguma destas tabs, por exemplo, esta tab da Asset Store hoje em dia já não serve para nada, só serve mesmo para ter esta mensagem a dizer que já não é aqui, então vocês podem clicar com o botão direito e fazer Close Tab.
E assim ficam só com as outras duas. Se vocês quiserem, por exemplo, aqui em baixo, temos o projeto e temos a consola. A consola é onde vão aparecer avisos e erros quando nós estivermos a criar o nosso jogo. Por vezes aparecem erros que são do próprio Unity. Por exemplo, isto aqui é um aviso, não é um erro do Unity. Se nós fizermos clear e desaparecer esse aviso ou erro, à partida está tudo bem, podemos continuar. Se clicarmos no clear e não desaparecer o erro, quer dizer que é uma coisa que nós vamos ter que resolver. Provavelmente é qualquer coisa no nosso código. Mas imaginem que vocês não gostam desta janela do console aqui e preferem, por exemplo, encaixá-la por baixo aqui da hierarquia. Então vocês clicam na etiquetazinha da janela e arrastam. E podem alargar no sítio onde quiserem. O próprio Unity vai-vos dando algumas ajudas, onde é que vocês querem pôr. Portanto, se quiserem pôr, por exemplo, debaixo daqui desta janela da hierarquia, é só arrastar para ali. Por exemplo, se vocês preferirem o projeto ali e a consola aqui, portanto, é, como se costuma dizer, à vontade do freguês. Portanto, se vocês não gostarem da disposição que tem, é só clicar na etiquetazinha e arrastar, por exemplo, e fica na disposição que vocês quiserem. Se gostarem desta disposição, o Unity vai mantê-la, mas vocês podem, por exemplo, para termos a certeza que não perdemos nada, vir aqui e fazer o save do layout, dar um nome e tem esta disposição e as janelas estão aqui abertas ao vosso gosto. Eu voltei aqui ao default. Portanto, como é que eu costumo ter isto organizado? Deste lado nós temos a janela do Inspector e esta janela do Inspector é muito importante quando nós estamos a trabalhar com o editor, ou seja, aqui na nossa cena, tal como é a hierarquia. Então eu prefiro que elas duas fiquem uma ao lado da outra, então costumo tê-las assim, uma ao lado da outra. E depois esta janela do Project eu costumo colocá-la aqui, debaixo da hierarquia, e a janela da consola costuma ficar aqui, porque ela não é muito necessária, só é necessária quando aparece alguma mensagem de erro. Portanto, esta é tipicamente a minha maneira de trabalhar. Se vocês quiserem usar esta maneira, podem também configurar aí. Portanto, hierarquia, Inspector, Project. Vou fazer aqui zoom para ser mais fácil ver. Project. E depois a consola ficou aqui em baixo. Depois ali em cima, Scene, Game, este Asset Store. Botão direito e close, que não serve cá para nada, não está cá a fazer falta nenhuma. Pronto, e costuma ser esta a organização que eu dou então ao meu projeto. Na janela aqui do Project é onde nós encontramos todos os assets que nós vamos utilizar. Portanto, se nós vamos importar modelos 3D, se nós vamos ter sons, scripts, ou seja, código, animações, fica tudo aqui nesta janela. Portanto, isto aqui corresponde a uma pasta no vosso disco. Se vocês quiserem saber qual é a pasta, basta clicarem com o botão direito e fazer Show in Explorer. Já agora, o Unity que eu estou a utilizar está a correr no Windows 11, portanto pode ser diferente para quem estiver a seguir isto com o Mac ou com Linux. E então vocês podem ver que as pastas que estão ali, pasta Assets, é aquela ali em cima, e dentro dela temos a pasta Scenes, que está ali, Settings, Tutorial Info, e vocês vão ver que vamos criar mais pastas aqui para mantermos isto organizado. Normalmente esta pasta dos packages aqui em baixo não é para mexer, é o próprio Unity que vai adicionar lá os packages que nós importamos, que nós estamos a utilizar, e eu também já vos vou mostrar como é que isso se faz. Portanto, se eu quiser fazer uma cópia de segurança do meu projeto, o que é que eu posso fazer? E é importante que de vez em quando façam cópias de segurança do projeto, porque às vezes eles ficam corrompidos. Botão direito, Show in Explorer, e isto é tudo o vosso projeto. Então esta pasta que está aqui em cima é a pasta que vocês devem guardar, não é? Então eu volto ali à minha pasta anterior, que é do Unity, botão direito, e posso fazer um zip com o meu projeto e fica assim com uma cópia dele. O projeto do Unity, melhor dizendo, costuma ter aqui umas pastas que vocês vão ver que normalmente quando nós estivermos a fazer cópias de segurança ou quando estivermos a enviar o projeto a alguém, podemos apagá-las para poupar algum espaço. E uma delas é esta das livrarias. Portanto, esta pasta Library, como vocês podem ver, ela já está com 1,5 GB e o projeto ainda não tem nada. Ainda não tem nada que nós não fizemos lá nada. Portanto, se eu precisar de enviar este projeto para alguém, o que eu posso fazer é apagar esta pasta e zipar o projeto sem esta pasta. O que vai acontecer é que quando a pessoa abrir este projeto,
vai demorar mais tempo a abrir porque o Unity vai ter que descarregar tudo o que estava ali dentro da internet. Se vocês enviarem a pasta como está, o projeto vai abrir mais rapidamente. Pronto, continuando. Então, a janela aqui do Project, que é uma janela então que funciona como se fosse explorador do Windows, permite-nos ver os assets que nós temos. Eu não gosto dela assim organizada desta maneira, porque ocupa-me aqui muito espaço. Então o que eu costumo fazer é ir aqui a estes 3 pontinhos e pôr isto só com uma coluna. Pronto, e assim funciona tal como o explorador do Windows, com uma hierarquia em que eu posso abrir as pastas e ver o que está lá dentro. E como vocês podem ver, já temos aqui uma série de ficheiros que fazem parte do modelo do Unity do projeto que nós criamos. Portanto, uma das pastas que vocês têm aqui dentro chama-se Scenes. Portanto, isto funciona assim. No Unity, um projeto tem um jogo que tenha vários níveis, tem várias cenas. Vocês podem assumir que uma cena no vosso projeto vai corresponder a um nível. Pode não ser um nível do jogo, mas pode ser, por exemplo, o menu principal ou uma janela onde vocês têm as opções de configuração do vosso jogo. Portanto, basicamente é quando nós queremos ter qualquer coisa no nosso jogo que é completamente diferente da próxima da janela ou da janela anterior. Por exemplo, menu principal, o splash screen, configurações, um nível, 2 níveis, 3 níveis. Cada coisa dessas será então uma cena. Então, esta cena que está aqui, chamada Sample Scene, é a cena que vocês estão a ver aqui, na janela Scene. E vocês podem ver que aqui em cima aparece esse nome. Portanto, Sample Scene é a cena que nós estamos aqui a mexer. Então, quando nós temos uma cena aberta, tudo o que faz parte dessa cena aparece na hierarquia. Portanto, como vocês podem ver aqui na janela da hierarquia, também diz Sample Scene. E se vocês expandirem aquele triângulozinho ali, vocês veem cá 3 coisas. Main Camera, quando eu clico, o Unity mostra-me onde é que ela está. Portanto, eu cliquei na Main Camera, apareceram aqueles eixos do mundo 3D, porque o jogo, tudo que é feito no Unity é 3D, mesmo os jogos em 2D. Portanto, aparecem ali a indicar. Como vocês podem ver, tem o símbolo da câmara. Aqui tem normalmente uma setinha azul, uma setinha verde e uma setinha vermelha que corresponde aos eixos que nós estamos habituados no 3D, o X, o Y e o Z. No Unity, o Y é para cima, o X e o Z é de um lado e do outro. Por exemplo, no Blender, o Z é para cima e o Y é para os lados. Portanto, no Unity eles adotaram este sistema de eixos em que o eixo dos Zs, aquela setinha azul ali, é aquilo que aponta para a frente e para trás. Portanto, tipicamente, quando nós quisermos mover um objeto para a frente, nós vamos movê-lo ao longo do eixo azul. E então, se vocês quiserem mudar, por exemplo, a vossa câmara de sítio, vocês podem clicar em cima do eixo e arrastá-la. Portanto, eu cliquei no eixo azul e arrasto. E se vocês repararem aqui no canto superior direito, vai mudando aqui a posição. Portanto, no Inspector, o Inspector é a janela das propriedades. Eu vou só aqui diminuir um bocadinho isto para ser mais fácil fazer zoom e ver-se tudo ao mesmo tempo. Portanto, quando vocês selecionam um elemento na hierarquia, por exemplo, eu agora selecionei a luz, Directional Light, aparece aqui no Inspector as propriedades da luz. Se eu selecionar o Global Volume, as propriedades do Global Volume. Se eu selecionar a Main Camera, as propriedades da Main Camera. E como vocês podem ver, cada um destes objetos, que nós chamamos no Unity de Game Objects, tem muitos componentes. Cada uma destas coisinhas que vocês veem aqui, que eu estou a colapsar ou a expandir, são aquilo que nós chamamos de componentes. Portanto, no caso da Main Camera, tem a Transform. Todos os Game Objects do Unity têm uma Transform. O que é que tem a Transform? A posição, a rotação do objeto e a escala em que o objeto está a ser desenhado. Portanto, neste caso, vocês podem ver que a posição é X, 0, Y1, Z, menos 9.52. E eu mover aqui no eixo dos Zs, vocês podem ver que ele está a mover também ali. Então, vocês também podem vir aqui e alterar. Por exemplo, para 5. E veem que já mudou de sítio. Já nem sei onde é que ele anda. Quando isto acontece, o que é que nós podemos fazer? Duplo clique na hierarquia e o Unity mostra-nos onde é que está aquele objeto. Portanto, às vezes nós temos um menu, um nível tão grande, uma cena tão grande, nós não sabemos onde é que estão as coisas. Duplo clique e o Unity seleciona e mostra-nos onde é que aquilo está. Então, se eu chegar aqui e escrever 0, estou a mudar a posição daquele objeto. Da mesma maneira que se eu clicar no eixo e eu arrastar.
Da mesma maneira que se eu fizer isto, se eu colocar o rato em cima de letra X, Y e Z, quando aparece aquelas setinhas para o lado, eu posso clicar e arrastar. E assim também estou a alterar o valor daquele eixo. Ok? Portanto, a transform é onde nós encontramos os elementos que estão no nosso... é o melhor dizendo, desculpem. A transform é onde nós encontramos as propriedades básicas de qualquer elemento do nosso jogo. Portanto, a posição, a rotação e a escala. Portanto, continuando aqui com a nossa exploração do Unity. Na janela da cena é onde nós fazemos a edição do nosso jogo. Na janela Game é onde nós vimos o jogo como vai ser visto pelo jogador. E como é que o jogo vai ser visto pelo jogador? É na perspectiva daquela câmara que nós temos ali. Aquela câmara que nós temos ali, com aquela setinha azul, que aponta para onde ela está virada, é a perspectiva que nós estamos aqui a ver. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Neste momento, o nosso jogo não tem nada, e então nós aqui no jogo não vimos nada. A única coisa que nós vimos aqui é este fundo, aquilo que nós chamamos a Skybox. Então, se eu quiser adicionar elementos ao meu jogo, vou à hierarquia, vou clicar aqui no botãozinho que tem o mais, e depois desta lista toda, eu posso escolher o que é que eu quero adicionar. Então, se vocês repararem aqui na hierarquia, eu tenho objetos 2D, 3D, efeitos, luz, áudio e por aí fora. Então, para começarmos, nós vamos querer adicionar elementos 3D. Pomos o rato aqui e depois deste submenu podemos escolher qualquer um destes elementos. Estes elementos que estão aqui são elementos básicos 3D, aquilo que normalmente nós chamamos de primitivas. É um cubo, uma esfera, uma cápsula, um cilindro, um plano e por aí fora. Nós não vamos limitar o nosso jogo a estes elementos, mas para termos elementos mais elaborados, o Unity não funciona como um editor 3D. Apesar do Unity já ter hoje em dia uma ferramenta que nos permite fazer níveis simples, sem muitas complicações, que é chamada ProBuilder, não é suposto ou não é a melhor ferramenta para nós usarmos para criar níveis. Tipicamente o que nós vamos querer fazer é utilizar modelos 3D criados em ferramentas como o Blender ou outras e depois importá-los para o nosso jogo. Isso nós vamos ver como é que se faz mais tarde. Então eu vou adicionar, por exemplo, aqui um cubo. Fazer aqui um zoom out e como vocês podem ver o cubo ficou na posição 0, 1, 5 no Z. Normalmente a posição corresponde mais ou menos ao meio da vossa janela, da vossa cena aqui. Mas nem sempre é isso que nós queremos. E às vezes até as posições ficam um bocadinho perdidas e nós temos alguma dificuldade em encontrar as coisas. Aqui na Transform e em todos os componentes, há aqui este botãozinho que tem os 3 pontinhos. E uma das opções que aparece cá é o Reset. O Reset basicamente o que vai fazer é pôr estes valores a 0. Portanto, eu cliquei nele e agora se vocês repararem está 0, 0, 0. E a única coisa que não está a 0 é a escala. E agora o cubo está junto da minha câmara. Então, se eu clicar agora na câmara e vou alinhar aqui a câmara, basicamente o que é que eu estou a fazer agora? Estou a mover-me dentro da minha cena. Portanto, dentro aqui da janela da cena, eu posso usar o botão do meio do rato para fazer zoom in e zoom out. Posso usar o botão do meio do rato enquanto estiver a carregar para fazer o pan, para mudar a minha posição. E posso usar o botão direito do rato para rodar. Ok? Portanto, zoom in e zoom out com a roda do rato, botão do meio. Se eu carregar no botão do meio, se eu carregar na rodinha do rato e estiver a arrastar, não estou a arrastar os objetos, só estou a arrastar a minha perspectiva, a minha posição em relação àqueles objetos. E o botão direito do rato permite-me rodar. Enquanto estiver a carregar no botão direito do rato, também posso usar as teclas W para me aproximar, S para afastar, o A e o D para andar para a direita e para a esquerda. Ok? W, A, S, D. As conhecidas teclas dos jogos, pelo menos dos FPS. Pronto, então o que é que eu vou fazer? Como o meu cubo agora está no 0, 0, eu vou pegar na minha câmara e vou posicioná-la atrás do cubo. Portanto, vou pôr aqui o Y também a 0 e o Z eu vou pôr, por exemplo, a menos 5. Ok? Portanto, o cubo está em 0, 0, 0 e a câmara está em 0, 0, menos 5.
E agora vamos ver na janela do game como é que está. Como vocês podem ver, temos aqui o cubo no meio, mesmo no meio. Ok? Se nós quisermos, podemos rodar o cubo. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o cubo e agora vou rodá-lo. Para rodar o cubo, vocês podem manipular diretamente as propriedades aqui do Rotation, ou então aqui do lado esquerdo temos esta barrazinha de ferramentas que tem uma ferramenta para rodar, uma ferramenta para mover, uma ferramenta para alterar o tamanho, melhor até há duas, esta e esta, e depois uma que faz tudo ao mesmo tempo, ok? Portanto, a ferramenta para mover é aquela que faz aparecer aqueles eixozinhos. A ferramenta de rodar faz aparecer estas semi-circunferências, não sei se é bem isso, nem se não, e nós passamos o rato em cima, por exemplo, daqui desta linha vermelha, e eu posso clicar e vou rodar sobre o eixo do X. Se eu arrastar a linha azul, é o eixo dos Z's, se eu for na verde, é o dos Y's. E se eu agora voltar à minha janela do game, posso ver que o cubo agora está rodado. Ok? Vamos voltar aqui então à cena. Portanto, rotação dos objetos, como vocês podem ver, também não é muito difícil. Se eu quiser alterar o tamanho do objeto, vou voltar a fazer o reset para voltar tudo ao normal, normal entre aspas. Então posso clicar na terceira ferramenta, que é a Scale, e aparecem estes cubinhos. E eu posso clicar só num deles e arrastá-los. Esperem aí que isto foi falta de pontaria. Se eu arrastar a setinha, o cubinho azul, vou alterar a escala nos Z's, no X e nos Y. Como vocês podem ver, quando eu estou a arrastar, ele aumenta a escala nos dois sentidos, portanto, tanto no eixo no sentido positivo como no negativo. Se nós quisermos arrastar só num dos sentidos, usamos o outro botão e agora arrastamos estas linhas e assim podemos aumentar só num dos sentidos e não aumentamos nos dois. Ok? Pronto, se repararem, todos os vossos objetos vão ter sempre um pontinho igual àquele que está ali no meio, é que parece um donut. Aquilo nós chamamos o ponto pivô. Portanto, aquele ponto marca o ponto pivô. O ponto não é necessariamente o centro do objeto, neste caso até é, mas podia não ser, é o ponto pivô. É o ponto a que corresponde as coordenadas que nós temos aqui da posição. E é o ponto sobre o qual o objeto vai rodar. Portanto, se aquele ponto pivô não estiver no meio do objeto, quando nós rodamos aqui, ele não vai rodar sobre aquele ponto, ou melhor, sobre o seu meio. Para vocês terem a certeza do que estão aqui a ver, aqui no canto superior esquerdo, vocês podem escolher ver o ponto pivô ou ver o centro do objeto. Normalmente eu tenho sempre o ponto pivô, especialmente quando importo modelos para o meu jogo, porque por vezes os modelos, nomeadamente personagens, o ponto pivô não está no centro. É muito comum nas personagens o ponto pivô estar, por exemplo, nos pés da personagem e não no centro da personagem, ok? Tipicamente eu aqui mantenho esta opção do ponto pivô e já agora aquela opção que está ali ao lado, que diz local, basicamente serve para isto. Eu vou pôr aqui outra vez a ferramenta de mover, que é para ver os meus eixos, e se vocês repararem, como eu rodei o meu objeto, vou rodá-lo mais, para ser mais visível, como eu rodei o meu objeto, esta linha azul está assim inclinada, portanto indica que ele está rodado. Se eu mudar para o global, desculpem lá que eu agora não consigo ver aqui o rato, que ele desapareceu, global, vocês podem ver que agora já não está inclinado. Portanto, quando ali eu tenho local, aquela ferramenta mostra uma rotação, corresponde à rotação do objeto, ou seja, a sua rotação local. Quando eu ponho global, é a rotação global do meu mundo. Portanto, normalmente vai corresponder a esta ferramentazinha que vocês veem aqui no canto superior direito, a estes eixos que estão aqui no canto superior direito. Ok? Portanto, normalmente eu aqui também insisto sempre em local, porque me interessa ver mais a rotação do objeto do que propriamente a rotação do mundo. Aqui em cima, não sei se consegue ver muito bem, mas existe por baixo destes eixos uma palavrazinha chamada que diz persp. Portanto, isto é a maneira como nós estamos a ver o nosso mundo, estamos a vê-lo em perspectiva. Portanto, e é assim que deve estar sempre quando nós estamos a fazer um jogo em 3D. Se nós estivéssemos a fazer um jogo 2D, o que nós queríamos era esta, que diz ISO, I-S-O. Portanto, que é a perspectiva isométrica. Okay? Para um jogo 2D, porque não nos interessa ter
aquilo que, se eu bem me lembro das minhas aulas de geometria, o ponto de fuga. Ok? Portanto, neste caso nós queremos clicar e manter ali um que diz perspectiva, portanto que é para nós termos a noção da profundidade dos nossos modelos, dos nossos objetos 3D. Agora, voltando aqui ao cubo que nós adicionamos há bocadinho, eu vou voltar a fazer o reset dele. Ok? Vocês podem ver então, com o cubo selecionado aqui no Inspector, todos os componentes e as propriedades que o Unity nos dá. Primeiro em cima é o nome do próprio objeto. Neste caso, eu não alterei o nome, ele ficou cubo. Se eu quisesse, podia chamar, por exemplo, chão. Ok? Os objetos podem ter números repetidos. Portanto, o Unity não impede que existam 10 objetos chamados chão, ou o que vocês quiserem. Como vocês podem ver, os nomes dos objetos podem ter espaços em branco, podem ter acentos e isso tudo. Ao lado do nome, vocês têm uma caixinha que desativa o objeto. Portanto, quando eu clico nesta caixinha, é como se o objeto não existisse no mundo. Por vezes dá-nos jeito, sei lá, porque uma personagem qualquer morreu e nós queremos que ela desapareça do mundo, então nós podemos desativá-la. Ok? Portanto, nós chamamos isto o enable e o disable daquele objeto. Aqui do lado direito temos outra coisa que nós vamos falar mais tarde, que é uma checkbox para indicar se ele é estático ou não. Por baixo, portanto, temos o nome e por baixo temos uma etiqueta, uma tag. Estas tags aqui são úteis para, por vezes, nós identificarmos um objeto, se ele é uma personagem, se ele é um NPC, se é o player. Portanto, vocês podem ver que já estão aqui uma série de tags pré-definidas e vocês têm aqui uma opção para adicionar mais. Portanto, se vocês quiserem, por exemplo, adicionar NPC, podem adicionar NPC e depois voltam aqui e agora já encontram cá NPC. Ok? Portanto, se vocês quiserem adicionar novas tags, é só clicar no DZ tag e depois vir aqui, clicar no mais e escrever a nova tag. Se vocês já não gostarem daquela tag ou acham que já não precisam, clicam no menos. Ele agora diz-me que não a posso remover porque ela está aqui no chão. Então vou escolher, por exemplo, untag e depois já a consigo remover porque já ninguém tem aquela tag. Ok? Portanto, o sistema de tags é importante, especialmente quando estamos a fazer jogos mais complexos. Para já não será o mais importante, mas por vezes dá-nos muito jeito. O layer que vocês têm aqui ao lado funciona à semelhança de outras ferramentas, de outros programas. Aqui funciona quase como se fosse uma tag, mas basicamente é muito útil, ou poderá ser muito útil, quando nós queremos filtrar, por exemplo, na detecção de colisões, ou naquilo que uma câmara vai captar ou não vai captar. Nós podemos criar diferentes layers e depois dizer, por exemplo, que uma câmara só vai captar um layer default, outra câmara vai captar o layer da água e por aí fora. Em princípio nós não vamos precisar dele também para este jogo, mas ficam a saber que ele existe. E depois de por baixo temos então a transform, que nós já tivemos a ver, e depois começam outros componentes que dependem do objeto que vocês tiverem. Portanto, transform todos têm. Por exemplo, se vocês quiserem peço desculpa, se vocês quiserem podem adicionar um objeto vazio, create empty, ali em cima, e vocês podem ver que o objeto não tem mais nada a não ser a transform. Portanto, transform é obrigatório todos os game objects do Unity terem. Agora, se vocês quiserem apagar um objeto, é só clicar nele e depois fazer delete. Os outros componentes dependem do vosso objeto. O primeiro componente que vocês encontram aqui, já agora a ordem dos componentes também não é importante, mas o primeiro que está aqui é o Mesh Filter. Basicamente serve para quê? Serve para indicar qual é que é a mesh que o Unity está a utilizar para este cubo. Portanto, neste caso, o que é uma mesh? Uma mesh não é mais do que a geometria do nosso objeto. Portanto, no mundo 3D, e já agora eu vou mudar aqui em cima para o modo wireframe. No mundo 3D, tudo o que nós vimos são triângulos, ou cubos, ou quadrados, dependendo do programa que nós usamos para criar o modelo. Mas normalmente o que é mais utilizado são os triângulos. Portanto, apesar disto ser um cubo, ele é definido pelos vértices e depois pelas arestas e que formam os triângulos, que é que juntos formam uma face. Portanto, neste caso, cada face tem dois triângulos e isso é aquela mesh que está ali selecionada. Eu vou voltar aqui a pôr no outro modo, portanto, que é o modo
tem sombras. Se vocês quiserem alterar a mesh, podem clicar naquele botãozinho ali. Sempre que vocês virem aquele botão com aquela pintinha, quer dizer que vocês podem clicar lá e escolher outra qualquer. Neste caso, estas são todas as meshes que o Unity tem neste projeto. Então, se nós selecionarmos uma cápsula, estão a ver que eles têm uma cápsula, cilindro, esfera, um plano. Eu vou manter o cubo, ok? Portanto, fechamos. Por baixo temos então o componente responsável por desenhar. Neste caso, o cubo chama-se Mesh Renderer. Se vocês tiverem componentes que têm só que têm esta checkbox, por exemplo, aquele ali de cima não tem, mas este tem, quer dizer que vocês podem desativar só o componente. Por exemplo, quando eu clico aqui no Mesh Renderer para desativar, o cubo deixa de ser desenhado. Mas ele continua a existir no mundo. Nomeadamente, ele tem estas linhas verdes que têm a ver aqui com este collider. Portanto, se o componente tiver esta checkbox, quer dizer que vocês podem desativar só aquele componente sem desativar os outros componentes todos que fazem parte do GameObject. Se vocês desativarem ali em cima, desativam-nos todos. E ele é como se não existisse. Ok? Portanto, neste caso, o que é que faz o Mesh Renderer? É responsável por desenhar aquela mesh que nós vimos ali atrás. E tem aqui algumas propriedades. Uma delas é o material que está a ser usado. Nós já vamos ver porque o material também aparece aqui em baixo. E depois tem a luz. Se este objeto vai ou não provocar sombras noutros objetos. Depois Light Probes, nós vamos ver isto mais tarde o que é. E por aí fora. Portanto, estes são os componentes que nós temos, as propriedades que nós temos para este componente que é o responsável por desenhar então este objeto. Depois, eu vou colapsando aqui isto. Temos o Box Collider. O Box Collider é o componente responsável por detectar colisões. Portanto, dois objetos que nós tivermos aqui, já agora eu vou-vos ensinar mais uma coisa. Aqui na hierarquia, se vocês fizerem Ctrl D, duplicam um objeto. Se vocês reparem agora tem lá o chão e o chão com aquele 1 e está um em cima do outro. Ok? Portanto, quando nós estivermos a fazer o nosso jogo, provavelmente nós vamos querer que estes dois objetos não atravessem, um não atravesse o outro. Então, isto quer dizer que eles têm que ter este Box Collider. Okay? O Box Collider é aquilo que diz que aquele objeto é sólido, que não é um gasoso, que não é ar, e que se colidir contra outro objeto que também seja sólido, também tenha um collider, vocês vão ver que há vários tipos de colliders, eles devem chocar e não devem permitir que um atravesse o outro. Nós vamos ver que o motor de física do Unity é muito completo, nós temos é que o saber utilizar como deve ser. Okay? E por fim, temos então o material. O material é a cor, se quiserem, de uma forma muito simples, é a cor que está a ser usada para desenhar. Vocês podem, e já agora vamos então começar aqui na janela do Project, a criar algumas pastas. Vamos criar uma pasta para guardar materiais. É muito importante nós criarmos pastas para mantermos o nosso projeto arrumado. Então, para criarmos uma pasta, eu vou clicar com o botão direito onde diz Assets, Create, e depois há aqui Folder. E este vou-lhe dar o nome de material. Ok? E agora dentro da pasta material, botão direito, Create, Material. Um material é como se fosse um shader. Para quem já jogou com jogos, já ouviu falar em shaders. Portanto, um shader é um pequeno programa que é executado na placa gráfica e que é responsável por dizer à placa gráfica qual é a cor daquele objeto, qual é a textura daquele objeto, se ele reflete, se não reflete, se ele é um vidro e é transparente e por aí fora. Eu vou criar aqui um material e vou-lhe dar o nome, por exemplo, de vermelho. Ok? E agora, vocês podem ver que aqui em cima vocês podem escolher diferentes tipos de materiais. Agora, dependendo do tipo de projeto que vocês criaram, podem aparecer uns ou outros. Como nós criámos um projeto, já agora lembram-se que isto aconteceu quando nós, aqui no Unity Hub, fizemos New Project e selecionamos este. Portanto, nós selecionamos a Render Pipeline Universal, URP, aquilo que o Unity chama Universal Render Pipeline. Basicamente, isto quer dizer que nós temos que utilizar materiais que também começam por dizer Universal Render Pipeline. Ok? Estes são diferentes de outros materiais, como por exemplo aquele que diz Standard, que se aplica não
a este tipo de jogo, ou melhor, a este tipo de projeto, mas a quem escolhesse a Render Pipeline Core. Como vocês podem ver, o material até parece com uma cor um bocado estranha. Ok? Eu vou voltar a pôr o Universal Render Pipeline e acho que era o Lite que estava selecionado. Pronto, e então agora eu não quero que um material chamado vermelho fique cinzento. Então eu vou clicar aqui onde diz Base Map, nesta caixinha aqui ao lado, e agora nesta rodinha eu vou selecionar aqui a cor vermelha. Sim, um vermelho mais forte. Ok? Fecho. E agora para aplicar este material é só arrastar para cima do objeto que eu quero. Se eu quero aplicar ao cubo, arrasto para o cubo. Posso arrastar aqui da janela Project para a cena, ou então da janela Project para a hierarquia. Ok. Se eu conseguisse apanhar, pelos vistos ele não está a deixar, então arrastamos aqui para aqui. Ok? Estão a ver? Portanto, ele não deixa arrastar para a hierarquia, mas deixa arrastar aqui quando selecionamos para o Inspector. Se vocês repararem agora, os meus dois cubos partilham o mesmo material. Não é? Isto quer dizer que se eu vier aqui ao material e alterar, vou afetar os dois, porque os dois estão a usar o mesmo material, estão a usar a mesma cor, ok? Portanto, cuidado, que às vezes isto é uma coisa que nós esquecemos, que é, eu tenho vários objetos, vários game objects com o mesmo material e depois faço uma alteração, lembro-me de fazer uma alteração no material, esqueço-me que vai afetar muitos. Então eu agora posso criar outro material, por exemplo um verde, ou um azul, ou um amarelo. Vou clicar no material que eu criei, vou duplicá-lo, Ctrl D. Ou então botão direito e duplicate. Às vezes não aparece aqui a opção duplicate com o botão direito, mas aparece aqui no menu edit. Está ali. Estão a ver? Ctrl D. Então dupliquei o vermelho e vou-lhe chamar, por exemplo, verde. E agora vou alterar para a cor verde. E agora vou aplicar a um dos meus cubos o verde. Ok? Portanto, recapitulando, temos a hierarquia. A hierarquia tem aquilo que está na nossa cena. Uma cena é um nível do nosso jogo. Quando eu seleciono qualquer Game Object na hierarquia, na janela Inspector eu vou ver as propriedades. Um Game Object tem vários componentes. Cada componente pode ser aqui inspecionado no Inspector. Eu posso colapsar ou esconder. Todos os Game Objects têm um componente obrigatoriamente que é o da Transform. São estes componentes que vão dizer qual é o comportamento do Game Object no nosso jogo. Portanto, se eu vou pôr aqui um cubo ao lado do outro, só para ver que nós conseguimos ver aqui. Se eu tiver, por exemplo, um código para fazer uma personagem andar para a frente e para trás, esse código também vai ser um componente de um Game Object. Ok? Na janela do Project, eu vejo então aquilo que está no meu projeto. Normalmente vamos organizar o nosso projeto por pastas. Portanto, uma pasta para materiais, uma pasta para modelos 3D, uma pasta para sons, uma pasta para scripts e às vezes até subpastas. Por exemplo, se nós tivermos um projeto muito grande, é normal ter os scripts do player, os scripts dos NPCs, os scripts das armadilhas e por aí fora. Portanto, manter o nosso projeto muito organizado é importante. E na janela Game é onde nós conseguimos ver então como é que vai ser o nosso jogo visto pelo jogador. Se nós aqui em cima clicarmos no botãozinho que parece um botão do Play, é a mesma coisa que a janela Game. A diferença é que agora temos o jogo a correr. Portanto, agora é como se o nosso jogo estivesse a ser executado pelo jogador, pelo player que estivesse a jogar o nosso jogo. Neste caso, o nosso jogo ainda não faz nada, como é óbvio, mas é exatamente a mesma coisa que se eu fizesse um executável, se eu criasse uma build e se eu entregasse alguém para jogar o meu jogo. Ok? Vou parar aqui. Já agora, quando carregamos no play, se vocês repararem, o Unity muda de cor. É aquela cor que eu vos mostrei há um bocadinho e já vos volto lá a mostrar onde é que ela está. Porquê? Porque quando nós estamos no modo de jogo, eu posso voltar à cena e alterar as coisas. E aquilo que eu altero na cena, o Unity mostra-me. Portanto, se eu chegar aqui e selecionar o cubo para cima ou para baixo, vocês podem ver que ele mudou de sítio. Ok? Sim, mas e porquê é que ele mudou a cor? Por uma razão muito simples. Estas alterações não ficam gravadas. Portanto, quando eu parar, tudo que eu fiz, todas as alterações que eu fiz, ou quase todas, há algumas que ficam, mas a maior parte das alterações que eu fiz durante o modo de jogo
perdem-se. E por isso é que o Unity muda de cor, que é para nos lembrar, atenção, que se não alteres muita coisa porque vais perder tudo o que estás a fazer. Pronto, muito importante também, aqui em cima na barra no título do programa, vocês podem ver ali um asteriscozinho, quer dizer que vocês não gravaram as alterações. Portanto, nada disto está gravado. Para gravarmos, vamos ali ao menu File, fazemos Save e desaparece aquele asterisco. E onde é que nós gravamos? Gravamos na cena. Portanto, aquela cena que nós chamamos de Sample Scene, ou melhor, que o Unity chamou de Sample Scene, é onde isto tudo está a ficar gravado. E se eu fechar o Unity Editor, como é que eu volto ao meu projeto? Muito simples. Abro o Unity Hub. Vou cancelar isto aqui que não quero criar o projeto. Vou aqui à minha lista dos projetos e ele há de aparecer aqui. E se ele não aparecer aqui porque é um projeto que alguém me passou e que eu copiei para o meu disco? Simples. Vamos aqui ao menu, ao botãozinho do Add Project from Disk. Portanto, é a primeira opção que está ali. Esta opção aqui é se nós tivermos um repositório. Se vamos usar o Source Control. Não estamos. Portanto, Add Project from Disk. E depois vamos à procura da pasta onde está o projeto. Ok? E depois é só carregar em Open. Ele aparece-nos aqui na lista. E depois é só clicar nele. E o Unity volta a abrir. Deixa-me minimizar esta janela e puxar esta para aqui. Portanto, recapitulando. No Unity temos um projeto. Um projeto tem várias cenas. Cada cena representa, em termos genéricos, um nível. Temos no ambiente do Unity diferentes layouts. Nós podemos organizar através deste pequeno botão aqui no canto superior direito, esta drop-down. Podemos escolher um layout qualquer, o default, ou então nós podemos organizar da nossa maneira. Para isso arrastamos estas tagzinhas e fazemos com que elas se encaixem no sítio onde nós pretendemos. Então podemos organizar o nosso ambiente de trabalho como bem entendermos, arrastando estas tags e depois até podemos gravar o layout. Estas janelas, temos a janela da consola, que é onde vão nos aparecer os erros e mensagens de aviso quando alguma coisa poderá ser necessário corrigir. Temos a tab da Scene, que é onde nós organizamos os elementos que os nossos níveis vão ter. Portanto, enquanto estamos a editar o nosso jogo, temos a janela do Game, que é onde nós vimos a perspectiva que o jogador vai ter do nosso jogo. É a mesma coisa que acontece quando nós clicamos aqui na barra superior no botãozinho do Play. Portanto, quando clicamos ali, o Unity entra no modo de jogo, passa para a janela do Game e fica com esta cor a indicar que estamos em modo de jogo. Isto também quer dizer que se nós fizermos alterações aos nossos Game Objects, eles voltam, quando terminamos, eles voltam a estar no estado em que eles estavam. Portanto, quando eu parar, as alterações que nós fizemos perdem-se. Se eu quiser fechar alguma destas janelas, posso clicar com o botão direito e fazer Close Tab. Se eu precisar de voltar a abrir janelas, aqui no menu Window é onde encontramos estas janelas todas e muitas mais. Portanto, quando for necessário outras janelas, eu vou-vos mostrar como é que vocês as encontram. Na janela da Project é onde nós encontramos os elementos que vão fazer parte do nosso projeto. Portanto, tudo o que nós queremos que faça parte do nosso projeto primeiro tem que ser arrastado para a pasta Assets, aqui na janela Project. Normalmente eu prefiro isto só com uma coluna, para termos mais espaço. Se vocês tiverem isto em duas colunas, há depois aqui em baixo um botão este slide, que podem mudar o aspecto aqui da visão que têm sobre a pasta que tiver selecionada. Na janela Project nós organizamos também as nossas pastas, para termos os nossos elementos todos organizados no nosso projeto. Já criámos há um bocadinho aqui uma pasta para materiais, depois a seguir vamos ter uma pasta para scripts e por aí fora. Na hierarquia é onde nós vimos o que é que está na nossa cena. Neste caso a cena chama-se Sample Scene, ela está guardada aqui na pasta das cenas, no projeto. Portanto, quando nós temos várias cenas no projeto, nós vamos poder abri-las e para isso basta fazer duplo clique na cena e o editor do Unity vai abrir. Aqui na hierarquia nós vimos o nome da cena que estamos a ver e é o mesmo nome que aparece aqui no título do Unity, do editor do Unity.
Então na hierarquia encontramos aquilo que nós chamamos os Game Objects. Tudo o que nós temos na hierarquia para o Unity é um Game Object. Um Game Object não é mais do que um elemento que nós colocamos no mundo 3D do nosso jogo e é composto por diferentes componentes. Para adicionarmos Game Objects na hierarquia, clicamos no botão mais ou então clicamos com o botão direito e escolhemos o tipo de Game Object que nós queremos. O Game Object mais simples que nós podemos criar é um vazio, este que diz Create Empty, e basicamente é um Game Object que só tem a transform, só tem uma transform, o único componente que tem. Portanto, todos os Game Objects que têm vários componentes, estes componentes podem ser colapsados quando o Game Object começa a ficar muito complexo. A transform é o componente que é obrigatório de todos os Game Objects terem e basicamente dá-nos três informações: a posição, a rotação e a escala. Se nós quisermos fazer o reset a estes elementos do Game Object, aqui no canto temos na barra do componente, temos uma opção que diz Reset e neste caso pôs a reposição a 000, x, y e z, a rotação também e a escala 1. Portanto, quer dizer que este Game Object agora encontra-se no centro do nosso mundo 3D. Portanto, o mundo 3D, como vocês devem se lembrar, basicamente é um mundo em que os elementos são posicionados num sistema de eixos que tem três dimensões, três eixos. No Unity, o Y é o eixo para representar a posição na vertical. Depois temos o X e o Z. O X é este eixo vermelho e o Z é o eixo que indica para onde é que o nosso objeto está virado. Portanto, aquela setinha azul representa a parte da frente do nosso objeto. Nós, por vezes, vamos fazer código em que nós queremos empurrar ou queremos andar para a frente, e então representa naquela direção azul que ali está. Cada um destes Game Objects nós temos aqui, tem uma posição, tem uma rotação, tem uma escala e depois tem outros componentes de acordo com o comportamento que nós queremos que eles tenham. Os Game Objects podem ter componentes adicionados através deste botão. Este botão que diz Add Component permite-nos adicionar outros componentes. Nós podemos pesquisar por aqui o componente que nós queremos e adicioná-lo. Os componentes que têm elementos visuais, por exemplo, neste caso estes cubos que nós adicionamos aqui, normalmente têm que ter um material. Os materiais são criados na pasta do projeto. Os materiais são pequenos programas, aquilo que se chamam de shaders, que são executados diretamente na placa gráfica e que indica como é que aqueles elementos vão ser desenhados. Portanto, no nosso caso, nós temos aqui dois materiais que criamos. Para criar um material é só clicar com o botão direito, Create, e depois escolher Material, dar-lhe o nome, azul, por exemplo, e depois aqui onde diz Base Map, naquela caixinha à frente, clicamos e selecionamos a cor que queremos utilizar. Portanto, por exemplo, aqui um azul mais claro, como vocês pretenderem. E depois é só arrastar para cima do objeto que nós queremos que tenha aquela cor e já está. Portanto, depois temos que nos lembrar que estes materiais, quando são aplicados a diferentes objetos, eles são partilhados. Isto quer dizer que se eu alterar o material, ele vai afetar todos os objetos que utilizam aquele material. Cada um destes objetos pode ser desativado naquela caixinha ali em cima. Nós depois vamos ver como é que isto também se faz por código. Portanto, ali naquela checkbox. Ao desativarmos o objeto, é como se ele não existisse no mundo. Portanto, não vai detectar colisões, não vai provocar colisões, etc. Não vai ser desenhado. Também podemos desativar componentes de um Game Object. Por exemplo, se nós desativarmos aqui o Mesh Render de um dos cubos, ele deixa de ser desenhado. No entanto, como ele tem um Box Collider, ele ainda vai provocar colisões. O Box Collider é representado por estas linhas verdes, nós aqui vemos. Se nós desativarmos o Box Collider, então, ele já não provoca colisões. Por exemplo, se ele for desenhado assim, está a ser desenhado, mas não tem colisões, quer dizer que o outro objeto o vai conseguir atravessar. Nós depois vamos falar mais sobre o método de física mais lá para a frente.
mas ficam já com esta ideia. Estes componentes também podem ser removidos, portanto, se eu quiser remover um destes componentes, posso ir aqui àquele botãozinho que tem os 3 pontinhos e fazer Remove Component, e ele desaparece. E depois, se eu me arrepender, posso vir aqui e adicionar. Aquilo era um Box Collider, se eu começar aqui a escrever Box, temos aqui o Box Collider. Vocês vão encontrar alguns elementos que diz 2D. 2D não se aplica a jogos 3D, portanto elementos 3D, como este cubo, aplicam se nós estivermos a fazer um jogo só com duas dimensões, com X e com o Y. Pronto, e assim voltei a adicionar o Box Collider. Cá está ele. E quando nós adicionamos o Box Collider, ele vai se ajustar ao tamanho do nosso objeto, neste caso do nosso cubo. Para nos movimentarmos aqui na cena, o rato dá muito jeito, portanto o botão do meio do rato permite-nos fazer o pan, permite-nos deslocar dentro da nossa cena. É a mesma coisa aqui que nesta ferramenta do lado esquerdo, aquela mão. Portanto, clicando ali na ferramenta eu posso usar o botão esquerdo do rato, ou então posso usar o botão do meio do rato e ele automaticamente seleciona, o Unity automaticamente seleciona aquela ferramenta. Se eu clicar na outra ferramenta que está por baixo, é que vai mover um objeto, portanto eu posso clicar no objeto e arrastá-lo. A outra ferramenta por baixo é de rodar objetos, portanto vamos manipular a transform na prática. A outra ferramenta que está por baixo é para aumentar a escala de um objeto, neste caso aumenta a escala nos dois sentidos do eixo. Este aqui aumenta só no sentido que nós estivemos a arrastar. Pronto, e esta última ferramenta deixa-nos fazer tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Portanto, mover, rodar, isto depois depende da maneira como nós nos vamos habituando a utilizar o Unity. Pronto, eu vou voltar a fazer o reset, a transform, para o cubo voltar ao estado normal, entre aspas, dele, inicial. Portanto, o botão do meio do rato permite-nos mover na cena, botão direito do rato para rodar. E enquanto estivermos a clicar com o botão direito do rato, podemos usar o WASD para nos deslocarmos também pela cena. Temos ainda também a rodinha do rato para fazer zoom sobre a nossa cena, portanto, para nos aproximarmos ou afastarmos da nossa cena. Pronto, e isto é basicamente aquilo que nós fomos vendo até agora. Então aqui para a nossa cena, a ideia é nós fazermos um pequeno nível muito simples com uma pista de bowling. Portanto, vamos precisar de um fundo aqui para servir de chão para a bola depois rolar por cima dele. Então eu vou apagar estes dois cubos que eu coloquei aqui. Portanto, vou clicar neles e fazer delete. Clicar naquele e fazer delete. Este objeto vazio que eu também adicionei também vou apagar. E agora vou adicionar um plano que vai servir para o meu fundo. Portanto, vou aqui ao botãozinho do mais e vou adicionar 3D Object Plane. Pronto, um plano. Reparem que ele ficou também numas coordenadas estranhas. Eu vou fazer o reset para ele ir para o 000. Um plano é um objeto que só é visto de uma dos lados. Portanto, se vocês repararem da parte de cima, eu consigo ver o plano, a face do plano. Se eu vier para a parte de baixo, é transparente. Portanto, em muitos programas para modelação 3D, a maior parte dos objetos tem este tipo de comportamento, a menos que eles tenham duas faces. Portanto, neste caso, o plano só tem uma face, portanto, ele só é visível num sentido e não é visível nos dois. Pronto, então este plano aqui vai ser a minha pista de bowling. Eu vou precisar que ele seja mais comprido e não tão largo. Portanto, a pista de bowling vai ser neste sentido assim, no sentido da setinha azul. Eu vou ter que posicionar a minha câmera de maneira a ver o pista de bowling, porque neste momento a câmera também não está bem posicionada, mas eu vou começar aqui então por selecionar o plano, vou-lhe mudar o nome, portanto vou clicar aqui no Inspector, naquela caixinha em cima do Inspector, e vou-lhe colocar o nome de chão. E vou aqui à Transform, na escala, e vou alterar a escala. Portanto, aquilo que eu quero fazer é aumentar na direção do eixo dos Zs. Então vou aqui à escala, ao eixo dos Zs, e vou colocar 5. Se calhar 5 é muito. Vou colocar 2. Ok, 2. Pronto, como vocês podem ver, ele aumentou nos dois sentidos. Portanto, agora a câmera está ali dentro do chão. E o que eu quero fazer é que o chão fique aqui na posição onde ele está agora. Portanto, vou aqui aos Zs e vou colocar um
é pouco, se calhar 10. Olhem, 10 é isso mesmo. Portanto, agora está na posição X, 0, Y, 0 e Z em 10. Portanto, vou fazer aqui zoom para vocês verem melhor. E a escala aumentei no Z's em 2. Quando nós aumentamos aqui a escala, basicamente o que nós estamos a dizer é para aquele objeto ser desenhado, neste caso, o dobro do tamanho que ele tem originalmente na direção dos Z's. Okay? As unidades X, Y e Z da posição no Unity são em metros. Portanto, basicamente, se nós... Eu vou adicionar aqui um cubo. Estes cubos, deixem-me fazer aqui outra vez o reset do cubo, ali para o 000. Portanto, estes cubos que o Unity tem aqui é um bom elemento que nós podemos usar quando estamos a construir um jogo para termos uma sensação da escala, porque eles têm 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de profundidade. Portanto, eu vou colocá-lo aqui assim no início da minha pista de bowling e vocês podem ver agora ter uma ideia da proporção em relação à nossa pista. Portanto, se nós quisermos ter uma ideia da dimensão das coisas, por vezes dá jeito, colocamos estes cubos no nosso mundo e vemos o tamanho com que estamos a colocar e com que as nossas coisas estão a ficar. Eu vou voltar a apagar aqui o cubo, então. Pronto, tenho então aqui o chão está com o material default, portanto este material que vocês veem aqui no chão, vocês podem ver que ele não deixa editá-lo, portanto quer dizer que este é um material por defeito dos objetos quando nós não atribuímos nenhum material. Então eu vou-lhe atribuir aqui outro material, pode ser o azul. Portanto, se vocês quiserem usar outra cor podem usar, depois se calhar até podemos mudar, quando nós estivermos a pôr os pinos e aqui as paredes laterais para segurar a bola e do fundo, nós depois podemos mudar os materiais. Já agora está aqui esta luz, que é aquela directional light. Portanto, nós já falamos da câmara. A câmara é a posição com que o jogador está a ver o nosso jogo. Portanto, o jogo, quando for renderizado, quando for desenhado, é a partir da perspectiva da câmara. Esta luz, que também já está em todas as cenas, quando nós criamos uma cena no Unity, apesar de não ser obrigatório, nós sempre podemos apagar, representa o Sol, portanto, representa a luz solar. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a posição desta luz não é importante. Se vocês quiserem, e se não quiserem estar a ver a luz aqui, vocês podem pô-la aqui num sítio qualquer, como podem ver, isto não afeta nada. No entanto, aquilo que conta é a rotação. Portanto, se vocês quiserem, eu vou aqui selecionar a ferramenta de rodar, aqui do lado esquerdo, e agora vou rodar aqui o Sol, por exemplo, aqui no eixo de X, com esta linha vermelha. E vocês podem ver que o chão começa a escurecer e tudo o resto começa a escurecer. Portanto, a rotação aqui do Sol é a única coisa que vai influenciar a luz do nosso jogo. Portanto, e vocês até podem ver que na Skybox começa-se a ver o Sol como se estivesse a pôr no horizonte em função da rotação do Sol. Ok? Portanto, quando vocês estiverem a pensar na iluminação do vosso jogo, e neste jogo nós não vamos nos preocupar muito com isso porque é o nosso primeiro jogo, ficam já a saber que o tipo de luz que nós temos aqui, por defeito, e depois nós vamos ver que há outros tipos de luz, esta luz direcional, a ideia é representar o luz solar, portanto, nós podemos ter esta luz em qualquer posição, aquilo que vai influenciar principalmente a maneira como a luz se comporta é a rotação e não a posição. Depois há outros elementos aqui que influenciam, nós vamos ver depois isto mais tarde, mas para já ficam a saber só isto, ok? Pronto, então já temos o chão. Agora nós vamos querer ter uns pinos ali no fundo e vamos querer ter uma bola, que vai ser a nossa bola de bowling para empurrar. Então, antes disso, eu vou aqui ver que a nossa câmera não está nada bem. Portanto, o chão ficou em 0010 no Z. E então agora a nossa câmera eu vou ter que levantar. Portanto, vou aqui ao Y e vou, por exemplo, pôr um 1 no Y. E agora vamos ter que rodar, que é para ela ficar a apontar para baixo. Portanto, vou aqui ao eixo do X e rodá-la. Vou pôr 15 graus, ok?
Eu gosto de experimentar, mas depois prefiro sempre colocar valores fixos, se for possível aqui na transform. Portanto, a câmara ficou em x0, y1, z-5 e a rotação só no eixo do x em 15 graus. Vou ver como é que aqui está. Ainda está muito baixa. Portanto, vou aumentar mais aqui o y para 3. Ok. A ideia é ver, temos uma perspectiva da nossa pista de bowling. Não sei se é assim que se chama, nem se não. Eu acho que ela está muito afastada, porque vê-se este fundo cinzento aqui, e eu não quero. Portanto, eu vou avançá-la na direção da pista de bowling, em vez de ela estar em menos 5, vou pôr em menos 4. Menos 3. Pronto, acho que já dá para vermos melhor. Depois, se calhar, agora já posso baixar um bocadinho. Ok. Pronto, para já vai ficar assim. Depois, quando nós tivermos aqui a bola, nós podemos ajustar melhor. Portanto, ficou em posição 0, 2, menos 3 e a rotação em 15 no eixo dos X. Pronto, e agora vamos então adicionar aqui a nossa bola. O Unity tem um Game Object que se chama esfera e que nós podemos usar como se fosse a nossa bola. Portanto, vamos aqui mais uma vez clicar no mais, 3D Object, Sphere. Pronto, e vocês podem ver outra vez que ele ficou numa posição um bocado esquisita. Eu vou alterar o nome dele para bola e vou fazer o reset. Pronto, e agora vou aqui à ferramenta de mover e vou colocá-la aqui, mais ou menos aqui no início da nossa pista. Depois, se vimos que ela é muito grande, podemos diminuir. Eu já vou deixá-la estar assim e vou-lhe dar aqui um material vermelho. Pronto, e agora podemos ver. Eu vou pô-la mais alto para começar e um bocadinho mais para a frente. Pronto, ela está ali. Portanto, a bola ficou em... Eu vou pôr em 1.5 no X e 1.9, se calhar no Z. Depois vimos que é muito para a frente porque nós vamos ter que empurrar. É capaz de ser muito, vou pôr só em 1. Ok, pronto, fica assim. Y1.5, Z1 na nossa bola. Se nós executarmos agora o nosso jogo, portanto clicando ali no botãozinho do play, vocês vão ver que não acontece nada. Isto porque a nossa bola e o nosso chão são objetos que estão à espera de uma interação do utilizador ou do motor de física do Unity. E neste caso, nós não adicionamos nenhum destes objetos ao motor de física do Unity. Por exemplo, esta bola aqui era muito mais interessante que ela caísse, não é? Portanto, que ela fosse sujeita à força da gravidade e caísse e ficasse aqui no chão. Quando nós chegamos com um objeto respeita regras da física, e aqui isto é física simulada, porque isto é um jogo, como é óbvio, nós temos que adicionar um componente chamado Rigid Body. Então vamos aqui selecionar a bola na hierarquia e vamos aqui ao Inspector, ao botão do Add Component, e vamos pesquisar por Rigid Body. Não é Rigid Body 2D, é só o que diz Rigid Body. Pronto, e agora eu não vou fazer mais nada, portanto só adicionei o Rigid Body sem mais nada e vou voltar a clicar no Play. Portanto, agora o que nós fizemos foi adicionar um componente Rigid Body à bola. Basicamente vocês veem que agora a bola já cai e se eu vier aqui à hierarquia selecionar a bola e puxá-la para cima, ela vai voltar a cair. Portanto, sempre que eu a puxo para cima vocês podem ver que ela cai. Portanto, o que é que mudou de há bocadinho para agora? O componente Rigid Body. O que é que faz o componente Rigid Body? Diz ao Unity, ao motor de física do Unity, este objeto agora vai ser comandado por ti. Portanto, aplica-lhe as leis da física. E se vocês repararem, aqui no componente Rigid Body tem muitas propriedades. Nós depois também vamos explorar melhor estas propriedades nos jogos mais lá para a frente. Tem aqui a massa, portanto, que é aquilo que normalmente nós, de uma forma mais simples, chamamos o peso do objeto, neste caso em quilos. Depois tem aqui dois campos que têm a ver com o atrito,
portanto, o atrito linear e o atrito angular, o atrito que tem a ver com a maneira como um objeto se comporta quando está a colidir com o outro. Ou seja, por exemplo, se nós estivéssemos a fazer um jogo de empurrar caixas, nós podíamos querer que uma caixa que fosse empurrada em contacto com outro parasse. Portanto, que não fosse um comportamento como se fosse um skater a patinar em gelo. Portanto, e aí nesse caso tínhamos que aumentar aqui o atrito. Neste caso o atrito está a zero, quer dizer que um objeto vai chocar com o outro, não vai perder força. E depois temos aqui o atrito angular. O atrito angular é o atrito quando o objeto está em rotação, está a rodar. Depois há aqui outras propriedades, que é se o centro da massa do objeto é calculado automaticamente. Normalmente nós vamos querer isto, apesar de que por vezes nós queremos controlar o centro de massa por código. Depois o Automatic Tensor não nos interessa para nada, e o que nos interessa mais são estes dois últimos. O Use Gravity. Basicamente o Use Gravity, como o nome indica, se nós desativarmos, a bola já não vai respeitar, já não vai sofrer as forças da gravidade e vai ficar suspensa no ar. Portanto, se nós estivéssemos a fazer um jogo, por exemplo, que fosse no espaço ou que fosse numa atmosfera de baixa gravidade, nós podemos desativar a gravidade ou ativá-la só quando nós queremos. Por exemplo, estamos a fazer um jogo em que temos umas armadilhas, o player vai passando ali por baixo e nós queremos que aquilo só caia quando nós quisermos por código, então nós ativamos a gravidade e aquilo cai em cima do player. E depois temos aqui o isKinematic. Este isKinematic é importante quando nós queremos que um objeto seja não controlado pelo mundo de física do Unity, pelo motor de física do Unity, mas que o motor de física do Unity tenha a noção que ele está ali, que ele existe. Por exemplo, para detectar colisões, e nós vamos falar muito sobre esta questão das colisões porque ela é muito importante, mas nós não queremos que aquele objeto respeite as regras da física, só queremos que o motor de física nos diga que o objeto colidiu com o outro. Isto porque, para dois objetos colidirem um com o outro no Unity, os dois objetos que vão colidir têm que ter um collider. Portanto, neste caso, a bola tem um collider do tipo Sphere Collider e o chão, que é este plano, tem este Mesh Collider. Portanto, eles colidem um com o outro, o Unity detecta a colisão porque os dois têm um collider e porque um deles tem um rigid body. Se nenhum deles tivesse rigid body, ele não ia detectar as colisões. Portanto, no mínimo, para se detectar colisões entre dois objetos no Unity, os dois têm que ter colliders e um deles tem que ter rigid body. Nem que seja um rigid body com kinematic. Mas um deles tem que ter rigid body. Já agora reparem que eu não coloquei o rigid body no chão, porque se eu colocasse o rigid body no chão, o chão ia cair, não é? Portanto, o que eu quero que o chão seja estático, o que eu quero que respeite as regras da física é a bola. Nós também vamos ver mais para a frente que podemos criar materiais de física e depois adicionar aqui no collider. Portanto, todos os colliders têm esta propriedade, que é o material de física. Este material não é um material que nós usamos há bocadinho para definir a cor, é um material de física. Basicamente, o material de física permite-nos dizer, por exemplo, como é que aquele objeto reage quando colide com o outro, se ele vai saltar como uma bola, se ele vai ser mais rígido como se fosse uma peça de metal portanto, o comportamento e a elasticidade daqueles objetos. Pronto. Continuando. Agora o que é que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer que a bola seja empurrada pelo jogador. Portanto, e para isso, eu esqueci-me de ativar aqui o Use Gravity. Deixem-me voltar aqui para o Use Gravity. E para isso nós vamos ter que ler o input do utilizador. Portanto, vamos ter que reagir, vamos ter que fazer com que a nossa bola reaja quando o utilizador, por exemplo, clica com o botão do rato ou carrega numa tecla qualquer. Ok? E para isso, nós vamos ter que começar a fazer código. Portanto, vamos ter que programar. Portanto, o Unity tem uma linguagem de programação que é o C#, e a maneira como nós vamos poder reagir a este tipo de eventos, carregou numa tecla, usou o rato, carregou no botão do rato e por aí fora, é através de código. Um jogo não é mais do que um conjunto maior ou menor de pequenos sistemas.
Portanto, nós vamos criar agora aqui o nosso primeiro sistema que basicamente vai fazer com que aquela bola seja empurrada quando o jogador carregar numa tecla. Ok? Eu vou gravar antes de nós continuarmos.